Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre vida no Espírito, vida na graça de Deus. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje está lá em João, no capítulo 16, do versículo 12 ao 15, bem curtinho. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é logo nesse início, né? Quando Jesus... Qual o contexto aqui, né? Jesus está se despedindo, antes da paixão, né? Naquele momento ali da Santa Ceia, do lava-pés, e Jesus vai dando algumas instruções aos apóstolos, se despedindo, e aqui ele está falando do Espírito Santo, né? Que viria após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Estamos aí próximos de Pentecostes, né? Então essa palavra é muito oportuna. Logo no início aqui, Jesus coloca: tenho muito o que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Não podeis agora compreender, não estáis agora com o Espírito Santo, não estáis agora preparado. Olha como isso exige humildade, pessoal, não é? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é a questão da arrogância e do pecado, como isso nos faz cegos para a ação de Deus, para a verdade de Deus, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui na primeira leitura de hoje, né? Separei aqui, está lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo está evangelizando, né? Ele foi primeiro aos judeus e depois aos pagãos, né? Mas aqui está claramente São Paulo evangelizando em Atenas e acontecendo uma parte disso do que Jesus falou, né? Então aqui, no capítulo 18, capítulo 17, versículo 30. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem o designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. E aí, diante dessa palavra, né, depois de muito falar, de muito explicar o que aconteceu, né? Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto te ouviremos outra vez. Zombaram de São Paulo, né? E isso foram muitos judeus. Outros judeus passaram a perseguir, a não tolerar, enfim, repudiar, etc. Esses aqui passaram a zombar e rir. É o mesmo sentido, de uma forma arrogante dentro do pecado, não estão prontos para a verdade de Deus, não estão de forma humilde, coração aberto, né? Mas eu continuo aqui, no versículo 34, ele diz assim: alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Que coisa linda, né? E isso acontece até hoje, essa palavra é muito atual, porque Deus está nos falando: calma, calma, algumas coisas não podeis compreender agora, não podeis suportar agora. Deixe Deus agir, deixe o Espírito Santo invadir você e ele te falar essa verdade, né? Esse é o primeiro ponto, pessoal. A gente precisa entender que nem tudo vai acontecer conforme a nossa vontade, conforme a nossa hora, né? E sim na hora de Deus. Quantas coisas a gente vai amadurecendo na vida e lá na frente começa a compreender coisas importantes, não é? Bom,
segundo ponto aqui que eu queria trazer para vocês é a oração que a gente faz no Pai Nosso, né, de não cair em tentação. Isso é muito importante para uma vida no Espírito Santo, né? Ou seja, primeiro ponto, estar aberto para a verdade, né? Sem arrogância, de forma humilde, sem julgar. E aí, segundo ponto, é de fato viver uma vida entre esse discernimento do que é provação e do que é tentação. Então eu peguei o catecismo aqui, ó, no parágrafo 2847 até o 2849. Vou ler alguns trechos aqui. Primeiro ponto. O Espírito Santo nos faz discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que leva ao pecado e à morte. Pessoal, isso aqui é muito importante. O Espírito Santo vai nos ajudar a discernir o que é provação e o que é tentação. Por quê? Porque a provação nos leva aqui, ó, a um crescimento, a nos exercer a virtude, ou seja, comprovar uma virtude na prática. Estou passando uma dificuldade, um problema, uma questão, e o exercício da virtude vai me fazer crescer e eu vou provar essa virtude na prática. Esse é o sentido da provação, né? E qual o sentido da tentação? É isso aqui, ó. Leva ao pecado e à morte. Ou seja, quando vem coisas ruins a serem feitas aqui nos meus pensamentos, sentimentos, e eu dou, né, atenção, eu dou consentimento para isso, e aí passo a acontecer o pecado. Então, olha o que interessante aqui. As tentações que vos acometerem tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Então a gente não deve ter medo de tentação. A gente deve sim orar, estar atento e de fato enfrentar a situação. Não vai ser acima da nossa capacidade, não vai ser. Mas o que é importante? Está aqui, né? Tal combate e tal vitória sobre a tentação não são possíveis senão na oração. Oração, pessoal. Então, o que está falando aqui sobre a vigilância, né? Esse é um ponto muito importante. A vigilância consiste em guardar o coração. Guardar o coração. Então, só para explicar para vocês todo esse sentido, né? Vigiar o coração. E quem vai discernir o que está no coração? O Espírito Santo. Então, o que eu faço, pessoal? Quando eu percebo uma situação ruim, um sentimento tóxico, alguma coisa que está aparecendo, me incomodando, enfim, né? Uma agonia, alguma coisa nesse sentido, eu faço exatamente o que Jesus fez. Antes da paixão, em agonia, no Monte das Oliveiras, Jesus orou. Então, quando vem essas situações, eu oro para Deus. Deus, afasta de mim esses sentimentos tóxicos. Isso não te pertence, não me pertence, Senhor. Isso não vem de ti. Traz sentimentos bons, Senhor. Me alivia, me dá discernimento. Eu começo a orar. Muitas vezes eu pego a palavra de Deus, muitas vezes eu pego o terço, né, de Nossa Senhora, tá aqui. Faço oração e tudo passa, pessoal. A vitória vem, é impressionante, é impressionante. Então, faça esse exercício aí na sua vida, na sua casa, ou seja, viver nessa graça, né? Você tem que vigiar o coração. Não é possível controlar. Às vezes a gente tem essa falsa sensação, né? Ah, eu não quero sentir raiva. Pessoal, não dá. Não dá pra você controlar o que sente, mas você pode monitorar. Você pode vigiar, você pode estar atento. E quando vier esses sentimentos tóxicos, rapidamente combatê-los com oração e eliminá-los. Voltar para essa paz de Jesus, para a presença do Espírito Santo, né? Último ponto que eu queria trazer aqui, rapidinho aqui. E aí, eu dei esses passos, né? Humildade para receber a verdade. Vigiar o coração. Agora, para viver de fato uma vida no Espírito Santo, eu preciso estar vivendo uma vida sacramental.
uma vida em comunhão com Deus, uma vida com confissão, uma vida com Eucaristia, uma vida com missas, né? Buscando sempre o quê? A caridade e deixando o pecado de fora, né? Vamos para a nossa oração aqui de São José. Percebam, pessoal, como São José sofreu tentações e provações com Nossa Senhora, né? Inúmeras vezes. Assim como os apóstolos aqui, né? Jesus estava avisando eles que muita coisa viria, mas só é possível, né, viver essa vida no Espírito Santo dessa forma, estando aberto para a verdade, humildemente, né? Buscando aqui vigiar o coração e a vida sacramental, com Eucaristia, com Santa Missa, com confissão. Amém? Vamos lá, ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai e meu guardião, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pessoal, por último, eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui de São José, né? São José dormindo, né? Mas eu penso que não é São José dormindo, não. Eu penso que é São José sonhando, São José orando. Porque todas as vezes que nessa situação, né, São José dormindo, o anjo lhe apareceu, certamente São José foi dormir em estado de graça. Foi dormir em estado de oração e sonhou com Deus, né? Que coisa linda. Que isso sirva como exemplo para nós na nossa vida, né? De cuidar e vigiar o nosso coração e estar nesse estado de graça sempre. Com certeza Deus vai agir na nossa vida muito mais. Amém? Fiquemos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.